148 inscritos, tá? Só para vocês saberem. Legal. Legal. Boa noite, Carla. Boa noite, Yasmin. Yasmin é heavy user de webinários do Rio Moda. Que bom. A Carol Ventura, outra heavy user, inclusive porque a gente estava realizando o webinário agora, de 19 às 20 horas, com o Juline Schauer, né, sobre a NRF. Foi bárbaro. Juline esteve conosco semana passada, né, quinta-feira passada. Né? Hoje a gente fez um outro com ele, agora de 7 às 8, e ele fez um condensado da NRF, que é aquela feira. A gente tem que ter isso aí, cara. A gente vai botar a gravação lá no canal do Rio Moda. Massa, disponibiliza, viu? Mas a gente até pode fazer um extra depois com ele. Vamos achar uma forma. Mas ele é muito talentoso. Eu até chamei ele de profissional precoce lá pelas tantas. Ele fez uma cara meio assim. O Julinho tem 40 e poucos anos, mas ele já fez tanta coisa que ele assim tem um hall de realizações de um homem de 60, né? E ele tem 40, então é millennial ainda, né? Eu já tô me sentindo a mais velha da turma aqui. Aliás, eu devo ser, né? Devo ser. Não, olha só, Cris, eu já tô quase lá, tá? Pode ser até que eu não faria. Menino. Eu estou com 58, a gente tem a mesma idade, então até aí empatamos, né? Mas foi muito bom, eu adorei ter participado, foi muito bacana. Maria Eduarda, Lúcia, outra heavy. E caramba, eu vou ficar no escuro aqui, eu estou me mudando. Pega o candeeiro. Eu vou para um outro lugar, é que eu estou no hall de cinema que eles estão apagando tudo aqui, mas eu não vou me demorar. Aqui eu acho que ainda tem uns minutinhos de internet antes de eu mudar para um outro canto. Eu queria dar as boas-vindas, como eu faço sempre, combinar com os participantes da gente usar o campo do bate-papo para o papo paralelo e usar o campo de perguntas e respostas para as perguntas. E antes de passar a palavra para a Cris, que depois vai passar para o Gilson, que depois vai passar para o Léo, eu queria fazer umas enquetes rápidas. E a primeira delas é para a gente ter uma ideia da composição geográfica do nosso grupo aqui, de onde está participando, de que região do país está participando. Anderson, Jorge, entrou agora, Andressa também, bem-vindos, para a gente ter uma ideia de como é que está essa distribuição aí. Vou dar 20 segundos para cada uma das enquetes. Fiquem à vontade para marcar, é muito fácil, é muito rápido. E, mais uma vez, né, a gente está com um grupo predominantemente vindo do Nordeste, fruto dessa divulgação incrível que tanto o Sebrae quanto o NTCPE têm feito. Bem-vindos todos, né, especialmente nossos irmãos da região de Caruaru, provavelmente, né, Recife, Caruaru, que são polos aí muito importantes. A segunda enquete é para a gente ter uma ideia do horário do webinário, se para vocês esse horário está ok, está muito cedo ou muito tarde. Né? Porque a ideia é a gente fazer outros, né? Então é legal. Olha, a gente tem aí uma certa unanimidade, né, em torno do horário. O grupo que está aqui conosco, acho que já se acostumou também, né? E a gente tem aí todo mundo achando que o horário está bom. Ótimo, muito bom, excelente. Vamos agora para uma terceira enquete rapidinha sobre os meios de divulgação desse nosso webinário. Como é que vocês ficaram sabendo, assim, principalmente? Perfil do Rio Moda, página do Rio Moda, e-mail marketing, recomendação de amigos, o que está predominando aí, para a gente ter uma ideia. Legal, estou dando 20 segundinhos aí só para cada pergunta. Legal. Bom, perfil do Rio Moda no Instagram, dessa vez, ficou na frente. A gente tem tido muito bom resultado com o e-mail marketing também. Legal. Uma quarta enquete com relação à ocupação, para a gente ter uma ideia se o perfil é mais empregado, empresário, estudante. Todos são bem-vindos, claro, né? Sem dúvida. Mas para a gente ter uma ideia de como é que isso tem sido recorrente, uma certa frequência, nos outros webinários, pelo menos, o perfil de empreendedores tem predominado, como foi o caso hoje também. Tá? É legal para o Léo também ter uma ideia, né, de como é que está a nossa audiência hoje. Né? Faixa etária. Em geral, tem uma certa correspondência de faixa etária com a ocupação. Ou seja, a gente tende para um perfil
mais maduro, que coincide com o perfil de participantes de atividades do Rio Moda, que também coincide com o perfil de participantes tanto do SEBRAE quanto do NTCPE, né? E aí, beleza, a gente tem aí 31 a 45 liderando, ótimo, muito bom. Os millennials, né? Os millennials da turma aí, né? Muito bom. E para fechar essa fase da enquete, com relação ao tema do webinário, queria saber se vocês se consideram café com leite total, até que me viro bem, ou cheguei à categoria de ninja faixa preta. Isso aí é coisa do Léo, tá, Léo? Você sabe que eu tenho usado essa sua história de ninja faixa preta. Incorporei, tá? Mas pelo menos estou citando a fonte aqui. Tá ótimo. Na fonte, muito bom, né? Legal. Olha, estou compartilhando resultado, né? A galera até que se vira bem, ou é café com leite. Então, Léo está preparado para esse perfil, né? E agora eu vou passar a palavra para a Cris. Boa noite, Cris Fiuza aqui do NTCPE, mas a turma que está aqui já está, né? Bem-vindo nos outros webs. Pessoal, Léo está aí, aproveitem, porque marketing de conteúdo é um assunto que interessa a todos, principalmente a essa turma de moda, que precisa tanto fazer bem feito, né? Ele tem um bocado de termo aí diferente, vamos ver. Eles estavam conversando aqui, mas obrigada, Gilson, Sebrae, né? Pernambuco, uma parceria forte. Vamos trazer mais webinários aqui para o segundo semestre, né? Vamos dar continuidade a isso. Roberto, Instituto Rio Moda, parceirão. E Léo também, aí já está convidado, minha gente? Então, eu vou encher o avião aí dessa turma muito legal aqui em Pernambuco, porque o presencial é muito bom. Aqui a gente só dá um gostinho, mas o presencial vai acontecer, com certeza. Manda um abraço aí, Léo. Muito bem. Gilson? Então, oi. Já aproveita, é bom pegar algum desconto, né? Que já que está fretando já o avião aí, fica mais barato um pouco, porque acho que já lotou o avião, aí fica mais barato. Estou brincando. Boa noite, o Sebrae é forte nessa busca de patrocínio e parceria. Pode deixar. Boa noite, meus amigos. Queria só agradecer a vocês, né, os empresários aí que estão participando, tá? Mais uma noite junto conosco. Sei da dificuldade de vocês, né, de tirar um pouquinho de tempo tão corrido que é do empreendedor aí para poder estar se dedicando na capacitação, na busca de novos conteúdos, no aprofundamento de conteúdos já vivenciados. A gente viu aí que mais de 50% já tem uma boa habilidade com a temática, então buscar também aprofundar. Acho que nunca a gente sabe de tudo ou sabe o suficiente, então acho que essa humildade é importante para você realmente galgar outras etapas de amadurecimento profissional e empresarial, tá bom? Então, agradecer a oportunidade de estar junto conosco e ansioso aí para poder aprender um pouco mais, Léo. Eu sou totalmente café com leite, eu tô na faixa do café com leite, então estou ansioso para poder conhecer um pouquinho mais e poder ajudar o empresário aqui de Pernambuco. Tá ótimo, Gilson, Cris, Roberto, obrigado aí pelo convite, pessoal todo que está aí, Agatha, Anderson, a gente vai na ordem alfabética e esquece o pessoal lá, desde o Pedro, Marcelo, a gente vai esquecendo ali, porque tem um só que aparece ali para a gente. Obrigado aí por todos que estão participando aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela e queria agradecer, eu gosto muito de Recife, estive em Recife em 2014, no finalzinho de 2014, já faz um tempinho, mas foi muito legal a minha viagem ao Recife. Minha mãe é de Natal, então tenho um carinho especial pelo Nordeste. Sou carioca, mas moro em São Paulo há muito tempo. Vou compartilhar aqui minha tela e já me apresento. Todo mundo vendo aí a minha tela? Hoje a gente vai falar de marketing de conteúdo e só para me apresentar, eu sou o Léo Carbonel. E aí tem meus contatos, qualquer pessoa que quiser depois vai receber o material e pode me encontrar no LinkedIn, no telefone, no WhatsApp e tal. Trabalho com marketing digital há muito tempo, né? Desde a internet de escada, quem não é aí do pessoal mais novo, quem não é dessa época. Então, a minha primeira empresa de internet foi o IG, que era IBEST, IG, que era de internet de escada. Trabalhei na Coca-Cola no marketing digital bem no começo, trabalhei muito tempo numa agência chamada Espalha,
que é um dos maiores grupos de publicidade aqui no Brasil. Trabalhei na Jovem Pan recentemente, hoje trabalho na JB Gávea, que é a minha empresa, em que eu faço consultoria, que é um pouco dessa paisagem que a gente vê no Rio de Janeiro. A gente só fala de Copacabana, Ipanema, Leblon. JB, que é Jardim Botânico, e Gávea são dos 2 melhores bairros. Ali na Zona Sul também, 2 melhores bairros. Mostra um pouco ali também da minha história. Sou do Fluminense, gosto de futebol americano, gosto muito de Seinfeld e uma outra série mais obscura do mesmo criador de Seinfeld. Sou um cara muito família. Então, só para fazer uma apresentação aí muito simples do que a gente tem. O que a gente vai falar hoje, né, que eu vou falar aqui nesse webinário, e vou olhar o relógio sempre, ela é uma apresentação longa, mas eu vou passar ela por várias formas e com cuidado para que todo mundo pegue um pouco desse conteúdo. A gente vai olhar um pouco para o cenário brasileiro de mídia, a gente vai pensar também em dados. Recentemente, um dos últimos webinários foi com o Edu Ribeiro, que fez e falou muito sobre criação sobre dados. Eu vou falar também um pouco sobre isso. E algumas metodologias que são simples, que são formas da gente criar conteúdo e para a gente implementar no dia a dia. Né? Não sei todos de vocês de onde é o background de cada um, a gente viu um pouco nessas enquetes aí no início, mas certamente tem exemplos aqui que se aplicam na realidade de vocês, que se aplicam aí na realidade que a gente está batalhando e fazendo conteúdo muito bom. Tá? Primeiro, para falar um pouco do cenário digital brasileiro, eu queria trazer aqui alguns gráficos, né? E é comum a gente ver esse tipo de gráfico. Quando a gente olha para janeiro de 2020, ou seja, 1 ano atrás, a gente olhava que o tráfego pela internet, né? Ele era muito concentrado em computadores, já tinha uma presença do celular muito grande, mas quando a gente entrou num ano de pandemia, 2020, a atualização disso já inverte a proporção. Então, quando a gente fica pensando em internet, a gente tem que sempre pensar em telefone, em internet por telefone. Dado de janeiro de 2020, né, se a gente olha aqui, 31 salta para 51 e já é o maior tráfego. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar numa tela pequena. Tudo que a gente for fazer de conteúdo, a gente tem que pensar numa tela pequena e não nessa tela grande que, por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação aqui. E muito possivelmente, alguns de vocês estão vendo pelo telefone celular. A gente tem visto isso muitas vezes. Então, é importante a gente pensar nisso, nessa revolução e esse momento de pandemia que a gente vê, essa revolução que a gente está passando. Sempre que eu mostrar aqui um dado de internet, vai ter uma fonte ali embaixo que vocês vão poder buscar um pouco mais sobre ela. Tá? E aí, amanhã, parece que vocês vão receber esse material. Olhando esse mesmo dado, essa mesma fonte, essa fonte aqui é o Hootsuite, que é um aplicativo, né, de gerenciamento de redes sociais. Tem um outro dado aqui, que é o mesmo dado, a mesma fonte, da mesma pesquisa, mostrando o que as pessoas fazem na internet. Né? No ano pré-pandemia, olhando para janeiro de 2020, não é muito tempo atrás, é 1 ano e meio só atrás. Então, as pessoas usavam a internet, né? Usando redes sociais, vendo televisão, e hoje a internet potencializou outras formas de consumo dessa mídia, e você tem que pensar, quando você fizer conteúdo para a sua marca, né? A gente tem a maioria do público aqui de empresários. Quando você fizer conteúdo para a sua marca, a sua equipe fizer conteúdo para a sua marca, você tem que pensar que você está competindo com isso tudo. Né? A gente fala de internet, televisão e redes sociais, mas olha hoje em dia a parte de 1 hora, quase 2 horas, ouvindo Spotify, ouvindo Deezer ou outros serviços de streaming, rádios online, ouvindo podcasts, lendo notícias. Então, tem muita competição, as pessoas uma competição muito grande pela atenção dessas pessoas que são os seus consumidores, que são as pessoas que vão consumir da sua marca, da sua loja, do teu negócio. Então, toda vez que a gente for pensar em produzir um conteúdo, em produzir um material para fazer essa divulgação, e onde quer que essa divulgação esteja distribuída, no WhatsApp, no Instagram e
na internet, no e-mail marketing, pensar que quem vai receber está num momento em que você não tem controle, então você tem que fazer com o melhor carinho, o maior carinho possível, e sabendo que a pessoa vai te olhar com uma atenção dividida com tudo isso que a gente está olhando aqui nessa tela. Um outro número, e aí que eu estou trazendo, isso aqui é um dado muito recente também, foi publicado agora no começo desse ano, é o relatório de engajamento do MLabs. O MLabs é também uma ferramenta, um aplicativo de gerenciamento de redes sociais, é talvez o mais popular do Brasil. Então, eles têm lá centenas de milhares de clientes, todos clientes pequenos, médios e grandes, que usam a sua plataforma para poder ajudar no gerenciamento de redes sociais. E aí, com todo esse dado, eles anonimizam tudo e aí conseguem fazer um estudo abrangente do Brasil. Então, fiquem de olho, e aí eu destaco aqui o Rafael Kiso, que é o fundador do MLabs. Fiquem de olho nesse perfil para acompanhar uma série, não só essa, mas uma série de dados importantes sobre internet. Então, um dos principais relatórios que eles compartilham durante o ano é esse relatório de taxa de real de engajamento, né, em que eles olham e dividem as marcas que são seus clientes em categorias ali de 10 mil seguidores, de 10 a 50 mil seguidores e por aí vai. Eles usam uma metodologia para olhar o engajamento real, ou seja, olhando contra as impressões que eles enxergam em cada um deles, né? Não é apenas olhando por seguidores, olhando por impressões, e aí por feed do Facebook, feed no Instagram, Instagram Stories. E aí eles trazem esse relatório aqui. Se for de algum ponto que a gente pode olhar, e se vocês, todos que estão aqui nesse webinário, estão com páginas do Instagram de 10 mil pessoas ou até 10 mil pessoas, o número mágicozinho aqui seria de 11%, 10,79%, e olhando, fazendo essa metodologia aqui. Aqui eu vou falar muito de Instagram, eu vou falar muito usando o exemplo do Instagram, mas é sempre pensando de conteúdo de uma forma geral e como você estiver distribuindo esse conteúdo, e você pode distribuir de diversas formas. Então, esse relatório eu vou mostrar só mais algumas páginas dele, ele consegue ver pelos vários tipos de clientes dele. Se a gente for olhar aqui, é uma curiosidade que para mim chamou muita atenção, que é moda, ou seja, todos os clientes de moda deles, e são bastante clientes, é o que tem menor engajamento deles todos. É curioso, porque é sempre um tipo de cliente muito visual, as pessoas se encantam por isso, mas outros segmentos olharem. Então, aquele número que eu mostrei ali de 10 mil pessoas, de 10,79% de engajamento, talvez o nosso número mágico que a gente deveria perseguir seria esse de 6,6%, em que a gente pode olhar aqui. Né? Então, se eu for olhar, isso aqui seria talvez o chamado em inglês benchmark, né? Ou seja, o padrão para a gente acompanhar e se inspirar e colocar isso como meta para a gente trabalhar. Quando a gente olha também isso ao longo do tempo, né, a gente vê aí uma certa queda, uma ligeira queda, especialmente em Facebook, que é uma plataforma que tem uma outra pegada, mas a gente olha ali especialmente em moda nos últimos 3 meses, né, o terceiro trimestre, Q4, uma certa queda ali em torno de 6%, tanto para feed quanto para os stories, né? E aí, eu faço também olhando para a moda só no período de terceiro trimestre, Q4 é o terceiro trimestre, e aí pegando até 10 mil seguidores, o que eu acredito que talvez a maior parte do público aqui desse webinário está olhando, está nesse grupo, e se a gente olhar numa taxa de Instagram de 6%. Aí você me pergunta, mas, Léo, o que é esse 6%? Esse 6% eu tenho que olhar para ele, eu tenho que estar acima, eu tenho que estar abaixo?
Mais do que isso, mais do que você saber que você é melhor do que a média do mercado, você tem que saber onde você está hoje, né? Então, se hoje você está com 2 e amanhã, depois desse webinário, ou depois de toda essa sequência de webinários que estamos falando, você passar para 3, já é uma vitória gigante. Você já saltou 50% na sua taxa média de engajamento. Então, é muito interessante você ter uma noção do seu mercado, mas é mais importante você ver o quanto que você evolui no seu dia a dia, na sua situação real. Tá? Então, esses números ajudam a gente a saber onde estamos, mas é melhor olhar para a sua própria realidade. Né? Então, esses números aí mostram um pouco desse cenário de mídia, né? O cenário do ambiente digital. Eu queria trazer um pouco também aqui para vocês como que a gente pode criar por dados. Né? Eu estou trabalhando com o Roberto, do Rio Moda, e o Edu Ribeiro em outros projetos. O Edu Ribeiro fez um webinário recentemente, não sei quantos de vocês participaram, mas foi muito curioso que ele usou essa foto aqui, exatamente essa mesma frase. Eu falei, poxa, mas ele tirou a minha frase. Esse sujeito aqui, William Edwards Deming, ele foi um grande pensador da administração, e o principal se você não pode medir, né, essa é a principal frase dele, você não pode controlar. Né? Então, é muito comum, e eu trabalho com publicidade, com conteúdo já há alguns anos, é muito comum você falar aquilo ali está engajando muito, mas ninguém saber qual é realmente a taxa de engajamento, qual é a métrica que está se falando. É muito comum, e isso eu estou falando de até grandes empresas, as pessoas falam, foi ótimo, mas ótimo o quê? Ótimo é quanto? Ótimo qual é a medida de ótimo, né? Mas sempre colocando alguma coisa subjetiva. Se você não consegue medir alguma coisa, e aí ter escala, ter uma base de comparação, você nunca vai poder controlá-lo, e aí controle é o seguinte, repetir esse sucesso, repetir esse resultado que você fez, senão fica... é uma sorte, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, medir e controlar é exatamente isso, eu saber qual é, a partir de uma medida, saber qual é a fórmula para criar esse conteúdo, no nosso caso, e que esse conteúdo tenha repetidamente, estatisticamente comprovado, uma frequência de média tal. E aí a gente pode dizer, estamos medindo e controlando os resultados, e não é sempre o chamado, tem uma expressão chamada barata voa, aquela dúvida. Você faz um post, acha que vai bombar, e, na verdade, ele fracassa, porque você não tem como medir. E tudo no ambiente digital você pode realmente medir e controlar. Tá? Uma outra frase dele, né? E aí também o Edu Ribeiro levantou essa frase, sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. E outra frase também é a pessoa com o salário com a maior... Como é que é? O salário com a maior... esqueci essa frase, vou deixar. Mas a opinião não adianta de muito, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo pode dar a sua opinião, né? Você tem que estar baseada em dados, tem que estar baseada em algum tipo de inteligência que você consiga controlar, né? A gente olha, e especialmente no ambiente digital, é uma frase que tem um termo que tem se usado muito, e especialmente em inglês, chamado Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Key é o chave, o performance é performance, né? É resultado, e indicator é indicador. Os indicadores chaves que indicam o seu desempenho. Né? Você tem que olhar e você tem que acompanhar para a sua loja, para o seu negócio, quais são os indicadores chaves de desempenho. Quando você olha, e aí quem é lojista aqui, comerciante, certamente sabe quais são os seus principais indicadores, vendas, tráfego dentro da loja, ticket médio, o volume de estoque, são os seus indicadores-chave de desempenho. É claro que você pode saber outros vários mil que os seus sistemas
de PDV, eles podem te indicar, mas você sabe quais são os indicadores chaves, eles têm que estar na sua frente para você. Quando você produz conteúdo, também existem indicadores chaves que você precisa listar. Eles têm que caber dentro de uma mão. Se você vier com um relatório que tem 7.000 indicadores diferentes, vai ser ruído, você não vai conseguir acompanhar, tem que caber nos dedos de uma mão. Em ambientes, em momentos mais tranquilos, eu usava esse slide com a mão do Lula, mas a gente não quer politizar aqui a assunto. Tem que caber porque tem que ser poucos, porque tem que ser chave, tá? Ou seja, os indicadores que vão fazer a diferença no seu dia a dia para você acompanhar. E quando a gente fala de métricas, né, e como elas podem nos ajudar, é muito importante a gente usar as métricas que são acionáveis, ou seja, em que eu consigo, a partir dela, ter alguma ação. Então, o que é uma métrica de vaidade, ou seja, não acionável? É aquela história que vocês já devem ter passado por isso, que é: quantos seguidores você tem? Não adianta de nada. O que eu posso acionar com isso? Qual é a linha de ação que eu posso ter a partir de acompanhar que hoje eu tenho 7.000 seguidores, amanhã eu tenho 7.500 seguidores? Não significa muito. Métrica acionável é exatamente uma métrica de engajamento, em que eu sei quantas pessoas se conectam, né, que se engajam, que se emocionam com aquele conteúdo, e se não está se emocionando ninguém, não está emocionando, eu tiro esse tipo de conteúdo da minha frente e eu passo a trabalhar só em conteúdos que emocionam as pessoas. Porque a partir da emoção do conteúdo, a pessoa se conecta com a sua marca e, eventualmente, compra da sua marca, né? Ninguém aqui vive de engajamento. Curtida não paga salário de ninguém. Não paga meu, não paga de vocês, não paga dos seus funcionários. Então, a gente olha curtida, engajamento, porque ele é uma medida da emoção que o seu consumidor está tendo com a sua marca. Ele é um indicador de como você está emocionando esse seu público, tá? E aí, quando a gente olha em métricas, e eu vou usar aqui exemplos financeiros, mas poderiam ser os exemplos aqui de conteúdo, a gente não pode pegar medições isoladas. A gente tem que, em primeiro lugar, né, você falar, hoje o dólar está R$ 5,44, mas você tem que pegar, em primeiro lugar, acompanhar essa evolução. Se eu olhar o dólar de uns 5,44, de quando eu puxei esse slide aqui em finzinho de abril, começo de maio, ele estava literalmente estável, com pouca variação. Estava aqui de 5,70 até 5 e alguma coisa, um pouquinho de queda. Mas você tem que olhar a evolução dele. E aí você olha que antes, né, a coisa de um ano atrás, ele estava abaixo de 4. Né? Então, você tem um pouco dessa noção. É importante você acompanhar a evolução. Vale mesmo para engajamento. Se o seu engajamento, ou seja, quanto que você está emocionando o seu público, é hoje 6 e ontem era 8, e você perde a noção de que era 8 há pouco tempo atrás, você perde um pouco disso. Cara, você sabia fazer 8 de engajamento. Por que não faz mais? E aí, para a sua equipe, né, se é ela que produz o seu conteúdo, você fazia há 6 meses atrás conteúdo que engajava tantos por cento e hoje você engaja tantos menos por cento ou mais por cento. É importante, quando você for acompanhar métricas e usar isso para criar conteúdo, a gente vai ver aqui um pouco à frente algumas metodologias, acompanhar com evolução. Sempre olhar uma métrica, mas saber o quanto que ela evolui ao longo do período, ao longo do tempo. Um outro caminho é acompanhar e comparar com outras medições. E aí eu vou voltar no exemplo do dólar aqui. A gente fala que o dólar cresceu e que está R$ 5,00, quase R$ 6,00, a gasolina e tudo mais. A gente esquece que existe uma correlação desse preço. Dólar é um produto tal qual as blusinhas que vocês vestem, que vendem, os seus moda praia que vocês vendem. Dólar é um produto da mesma forma. E existe uma inflação desses produtos.
Então, se a gente olhar aqui o IPCA, o indicador de inflação, e o dólar, que por esse momento aqui dessa reta, ele era um dólar controlado, e aí depois ficou um dólar absolutamente flutuante, ele acompanha a inflação. Então, não é necessariamente que o dólar está caro. A nossa inflação leva um dólar caro, fora também todas as questões políticas e globais quanto a isso. Então, você usar a métrica de engajamento sozinha talvez não seja a melhor e a solução melhor e a forma melhor de se acompanhar métricas. É sempre importante você ter bases de referência para poder fazer comparação. E, finalmente, usando esse mesmo exemplo aqui do dólar, você tem que analisar ele dentro de contextos, né? Esse mesmíssimo gráfico do dólar aqui, né, do fechamento do dólar, você vê os chamados outlier em inglês, ou pontos fora da curva, né? Ou seja, aquilo que está fora da realidade. Nesse período que vai de 94, no início do Plano Real, até o fim de 2018, com a eleição presidencial última, a gente vê aqui 3 grupos que são chamados outlier, fora da curva. Né? Tem evolução, tem queda, mas tem momentos específicos em que você vai encontrar alguma coisa muito fora da realidade. Né? Aqui a gente vê, nesse momento aqui, antes da eleição do Lula, super político. Aqui, pouco antes da eleição da Dilma e na época da crise que a gente teve, da segunda eleição da Dilma, da crise que a gente teve em 2015, 2016, impeachment e tudo mais. E aqui provavelmente vai encontrar algum cenário externo que causa esse ponto fora da curva, que não é no caminho comum da curva, que é essa curva de dólar. Para pegar um outro exemplo, num gráfico qualquer, a gente pode olhar pontos fora da curva, como eles se aproximam ou distanciam da média. Então, essas curvas aqui, esses pontos nesse gráfico, são pontos dentro da média, e tem pontos que se colocam fora dessa média, estão fora da curva. Ou no exemplo aqui de baixo também, todo mundo, todas as suas médias são desse tamanho aqui, mas tem um cara do outro lado ali, ele é um ponto fora da curva. Você tem que analisar o contexto disso e, especialmente, o que o ponto fora da curva me ensina. O que esse ponto fora da curva pode me trazer de insight, de estalo para eu criar um conteúdo. Vou dar um exemplo, né? Então, a gente cria um conteúdo, né? Então, eu tenho o look do dia, eu tenho peças do produto, peças do meu estoque, peças da minha coleção, mas tem um post que se destaca. Esse post foi o que eu fiz com a minha filha. Ela era a modelo do meu ensaio. E esse post tem um tipo de engajamento melhor. Qual é o insight, qual é o estalo que eu posso ter a partir desse ponto fora da curva? Então, se eu trouxer alguma coisa mais pessoal, eu posso dar um resultado melhor. Então, você tem que encontrar, dentro de um contexto, aquele ponto fora da curva e aprender com ele, não simplesmente descartar, mas aprender com ele. Ele pode te ensinar coisas interessantes. Então, é muito importante a gente olhar as métricas que estão disponíveis para a gente poder criar conteúdo com competência em busca de resultado melhor. Né? A gente usa dados, não como bêbado, né? Usa dados como luz, mas não como bêbado. O bêbado se apoia na luz. Né? Aí tudo que ele faz, não, tem que ser com dado. Não, ele tem que te iluminar um caminho, né? Um farol. Ele tem que te iluminar, te mostrar um caminho, mas não simplesmente qualquer decisão eu tenho que ter com dado. Não, somos inteligentes, usa o dado, mas coloca uma inteligência por cima para te mostrar um caminho a seguir. O caminho de fazer um conteúdo mais personalizado, mais pessoal e menos frio, ao invés de agora eu vou ficar só nisso aqui porque a planilha disse isso. Né? Então, usando dados como luz
para nos iluminar o caminho. E aí, quando a gente vai falar de conteúdo e marketing de conteúdo, a gente tem que sempre pensar em marketing antes de conteúdo. Marketing de conteúdo é como eu vou fazer a minha comunicação a partir do uso de conteúdo. E, para fazer a comunicação, eu tenho que lembrar que eu vou comunicar com quem? Com o consumidor, com o meu cliente. E esse cliente, ele tem uma jornada. Eu não posso esquecer isso. O meu cliente que entra na minha loja, o meu cliente que entra no meu Instagram, o meu cliente que recebe um post meu no Instagram, ele está num dia normal da vida dele, em que ele tem diversas tarefas, em que ele tem diversos afazeres, que ele tem o trabalho dele, a diversão dele e tudo mais, e ele está numa jornada. E uma jornada, inclusive, para a compra do meu produto. Né? Possivelmente vocês já ouviram esse termo dessa jornada do consumidor, em que ele vai passar, nessa jornada desenhada que eu estou mostrando aqui para vocês, ele vai passar ler nas mídias sociais, com amigos, com influenciadores, vai pesquisar sobre o seu produto, vai pesquisar no Reclame Aqui, ele vai ver informações do seu produto, começar a conhecer o seu produto, ele vai na sua loja física só para dar aquela olhada, quem nunca já foi fazer isso, ele tem uma experiência com a sua marca ou com a sua loja, vê no Reclame Aqui, aí faz sentido comprar, não faz sentido comprar, aí ele compra, mas a compra não acaba a jornada dele, a compra é o começo da próxima jornada, né? Tem a experiência da compra, né? Se você mostra uma maquininha que tem aproximação no telefone, já é uma outra experiência para o consumidor, ao invés dele digitar daquele teclado sujo, né, da maquininha, que já passou 7 milhões de mãos ali, e aí até chegar o produto dentro da sua casa, se você comprou para entrega ou se você comprou normalmente online. A jornada do consumidor é muito complexa, cada vez mais complexa. Né? Então, ele vê todo aquele conteúdo que eu mostrei nos slides iniciais, em que ele está lá vendo televisão, em que ele está ouvindo Spotify, em que tem uma enxurrada de informações, e ele está no meio disso tudo fazendo compras da sua marca, do seu produto, do seu negócio. Essa jornada, a gente tem que entender essa jornada para poder criar. Né? E aí, nessa jornada, o papel das redes sociais é aquele inicial aqui de ler nas mídias sociais, e aí, ao longo da jornada toda, a gente volta a estar em conjunto com ele. Como é que a gente tem para distribuir esse conteúdo? Redes sociais, e aí vou olhar o exemplo de redes sociais, e aí vem esse algoritmo, né? Todo mundo aqui, possivelmente, e quem não vai ouvir em algum momento, aqui em casa ninguém trabalha com marketing, mas todo mundo fala do algoritmo, e fala dessa história do algoritmo, do orgânico. O orgânico morreu, tem um cara que desvenda o algoritmo do Instagram e tal. Possivelmente vocês já ouviram disso daqui. Mas que raios é esse algoritmo? Né? O que é esse algoritmo? É simplesmente um programa ultra sofisticado de computador que os donos das redes sociais aplicam a isso para que a experiência dos seus usuários, dos usuários das redes sociais, seja melhor. E aí eu queria mostrar aqui um exercício que eu fiz com algumas amigas e sobrinhas minhas, que eu fiz muito recente, para a última vez que eu falei isso, foi em maio, então tem 2 meses, e eu pedi para elas, a Mari e a Thaís são sobrinhas minhas, e a Luana, minha colega de trabalho aqui em São Paulo. Eu pedi para elas me imprimirem, dar um print na tela das 10 primeiras fotos do Instagram, do feed do Instagram delas, para vocês verem como é diferente. Aí eu mostrei umas carinhas aqui só para proteger as pessoas, como é diferente o feed de cada uma delas, como é diferente a experiência que elas têm no Instagram a cada momento. Repara a minha prima Mari aqui, que é tricolor fluminense também, em que ela, no meio de conteúdos, né, da Arara e uma propaganda, ela recebe o conteúdo do Fluminense, e que ela recebe o conteúdo de meme, em que ela vê a amiga dela que está na praia lá glamourando, em que ela também acompanha uma amiga dela, uma propaganda da pizzaria e tudo mais. Ou então na Thaís, que também é prima minha, que também tem uma amiga na praia, mas fazendo pose. A festa ela já começa a ter
um pouco mais de amigos que começam a ter filhos, neném e tudo mais, ou mesmo a Luana um pouquinho mais velha, o que tipo de conteúdo ela segue e qual é a experiência do algoritmo para ela, né? É uma competição gigante, né? Eu mostrei aquele dado no início, em que há competição com a televisão, em há competição com o Spotify, mas dentro do Instagram também. É muito importante que o meu conteúdo se destaque aqui, né? Eu estou no meio dessa, vamos dizer assim, zona de conteúdos. E como é que eu vou me destacar no meio de uma pizza tão gostosa quanto essa que aparece, ou das meninas ali na cachoeira, ou dentro de um meme, né? Então, você tem que criar pensando em metodologias, utilizando metodologias de criação, para que você consiga controlar resultado, né? E medir e controlar resultado, e só atacar, só criar conteúdo de alta qualidade, os que se destacam. E aí eu trago para vocês aqui 3 metodologias simples e que vocês vão ver que são fáceis de aplicar, basta você olhar e aplicar no seu dia a dia, e muito possivelmente vocês já usam eles no dia a dia. Né? Então, eu tenho uma metodologia de editorias, uma metodologia que é o HHH, que é o Help, Hub e Hero, são palavras em inglês, já vou explicar, e uma metodologia de funil. E você pode usar essas 3 metodologias meio que em conjunto, pensando antes de criar conteúdo, e não simplesmente eu preciso fazer o post do dia. Eu preciso, pelo menos, tirar isso da frente e fazer aquele post do dia, fazer aquele conteúdo do dia. Vou fazer um parêntese aqui, que eu estou falando de Instagram, mas isso vale para qualquer forma que você vai distribuir o seu conteúdo. Quer seja no Instagram, quer seja no TikTok, quer seja no WhatsApp, quer seja no e-mail marketing. Né? Como que você distribui, não importa. Vamos usar aqui os exemplos do Instagram, só para ficar mais fácil para a gente digerir um pouco. Para falar um pouco da metodologia de editorias, né? Vamos pegar os exemplos da Thaís, da Mari e da Luana, mas vamos colocar na sua região. Na região em que vocês moram, a gente viu muita gente aqui do Nordeste, e eu estou pegando aqui exemplos das cidades aqui de Pernambuco, de onde vem o NTCPE. Né? Eu peguei aqui exemplos, o Gilson compartilhou conosco algumas das marcas que podem estar aqui, não sei se quem está aqui é alguma dessas marcas, são informações públicas, então não quero expor ninguém, mas são posts muito bons que a gente pode olhar. Como é que no meio de uma foto com um cachorro e embaixo uma foto de um neném, se essa foto desse look, se essa foto dessa peça, ou se esse vídeo, como montar looks de cores análogas, vai se destacar entre um cachorro fofo e um neném da sua relação, quando a Thaís de Caruaru, a Mari de Recife e a Luana de Paulista entrarem no Instagram. Como que eu vou me destacar? Né? Então, pensar em editoria é a gente criar conteúdos, e aí a gente olhou alguns dos conteúdos de uma lista de pessoas que passaram pelos nossos webinários aqui do Rio Moda, junto com o Sebrae, junto com o NTCPE. Vamos olhar alguns desses conteúdos que são muito parecidos com os que vocês que estão nesse webinário hoje, que vocês têm no seu dia a dia. Então, eu peguei aqui 11 empresas que nos foi passado numa lista, criei 100 posts, vi os 100 posts dessas empresas e selecionei esses 11 aqui aleatoriamente. E literalmente foi aleatoriamente. A gente pode ver aqui claramente, se eu colocar uma camada, que existem posts que são facilmente agrupáveis. Né? Esses posts aqui são posts de look, né? Esses posts aqui são posts das peças dos meus produtos. Esse azul aqui são posts com dicas, e esses posts aqui são algum tipo de inspiração, algum bastidor, making off e tudo mais. Então, eu separando todos esses 100 posts que olhamos, grande parte desses posts, 70%, veio de looks. Será que eu estou me destacando? O que a pessoa que me seguiu vai ver mais um post de look e vai se destacar? A gente está fazendo 70% dos posts de look.
peça e produtos ou... Então, eu estou fazendo muito pouco post aqui em dicas e frases e bastidores. Isso destaca, né? Então, esse post de look aqui se destaca entre o cachorro e o neném, a peça se destaca entre o cachorro e o neném, dicas se destaca entre o cachorro e o neném. E se a gente for olhar o resultado de engajamento, repara aqui que eu estou olhando engajamento como interações, like, curtida, comentário, mais visualizações, dividido pela quantidade de seguidores. Eu estou só olhando seguidores porque é o único número público que eu tenho, mas você pode olhar versus a quantidade de impressões que você deve ter. E eu vejo que o look não é o post que mais engaja. Não é o post, eu não vou usar a palavra engajamento, eu vou usar a palavra emoção. Não é o post que mais emociona as pessoas. Post de peça e produto, e eu estou olhando uma amostra aleatória, bastante grande, inclusive. E olhando essa quantidade de resultado aqui para os 100 posts. Eu só estou mostrando esses 11, mas são para os 100 posts. Peça e produto engaja mais, para minha grande surpresa. Frases e bastidores engaja muito mais. Dicas, muitíssimo mais. E aí eu vou fazer só um parênteses, que esse de dicas tem um vídeo aqui que destaca muito, porque tem muita visualização, mas é um vídeo que mostra como fazer um tutorial. Então, se você dividir o seu conteúdo em editorias, como fazem as revistas, como fazem os jornais, você vai conseguir identificar médias e outliers fora da curva para poder identificar. É melhor fazer um look, um book, né? Só post de look, ou é melhor eu prestar um serviço, como, por exemplo, um tutorial, um conteúdo educativo aqui, né? Coisas para não fazer com seu biquíni. São simples mais do que você simplesmente fazer um look do dia. Né? Eu não estou dizendo o que é certo ou errado. É só a gente entender e poder controlar resultado. Eu faço post de look, eu faço post de peça, eu faço post de dicas. Se dicas funciona mais, o meu peso não vai ser 70% look. Ele vai ser 30% ali dicas. É claro que eu preciso apresentar meu produto, mas dicas envolve, emociona as pessoas mais. Uma outra metodologia é a metodologia de Help, Hub e Hero. Né? Help, Hub e Hero, né? A gente tem o Face, tem o Insta, tem o WhatsApp, e como que a gente pode produzir os conteúdos. O Help, Hub e Hero foi originalmente pensado e divulgado pelo YouTube para criar conteúdo no YouTube em vídeo. Mas serve também para a gente fazer conteúdo no Instagram, para fazer conteúdo no e-mail. O Help é todo o conteúdo que você produz regularmente, mostrando tutorial. Você está ajudando o seu público. Né? Você pode montar um tutorial, você pode dar dicas e tudo mais. O Hub, você é o papel central, o Hub é a conexão central dentro da sua comunidade. Existe uma comunidade de pessoas em volta da sua marca. E o Hub é isso, você se mostrar num conteúdo autoral. E o Hero é o grande momento da marca, né? Em que você produz aquela campanha, produz aquele catálogo com as fotos maravilhosas, e aí você divulga esse conteúdo Hero. O esforço de criar o Help é muito menor do que o esforço de criar um Hero. Mas em termos de quantidade de posts e conteúdos que você publica, a quantidade do Help é muito maior, que você deve produzir muito mais no Help do que Hero. Hero você vai fazer uma vez, custa muito para você fazer. E você vê exemplos, né, no dia a dia. Você vê a Anitta no YouTube e você vê que ela produz conteúdo dessa forma. Ela produz conteúdo com coreografia, dando um help, uma ajuda para o público. Ela se conecta com a comunidade, mostrando o making-off dela, ou mostrando o clipe, que é o hero dela, o herói dela, o vídeo do videoclipe dela. Da mesma forma, conteúdo no YouTube também, né, de canais, a gente pode enxergar esse tipo de resultado. Mas em moda também, em moda no Instagram, a gente consegue ver isso. O Renner é um grande varejista da moda brasileira e faz conteúdo help, em que tem lá uma pessoa fazendo tutorial, em que faz conteúdo hub, em que é uma comunidade de pessoas que se conectam com essa marca e precisam fazer isso, em que ela mostra a sua cara, né? Então, indica e endossa o assunto do todas.
né? E o Hero é a campanha da Renner. E aqui também, né, em cada um desses, e aqui também no nosso negócio, todos aqueles 11 posts, é muito claro a gente ver conteúdo de help, como montar looks com cores análogas, como conteúdo de hub, em que a minha comunidade, todas as mães que frequentam a minha loja, e eu mostrando isso, e o Hero, né? Ou seja, no dia que eu estou fazendo aquele ensaio em que eu mostro o meu conteúdo. Então, criar conteúdo usando essa metodologia, pensando que eu posso fazer um esforço de criar conteúdo de tutorial, de dicas e tudo mais, de hub, ou seja, em que eu sou o centro dessa comunidade, e um conteúdo heróico, um conteúdo maior, mais importante. E, finalmente, pensar que curtida não paga salário de ninguém, já falei isso um pouco mais cedo, sempre você criar um conteúdo, mas eventualmente para puxar uma venda, né? Você pode criar um conteúdo com tutorial, mas você pode encerrar o carrossel, por exemplo, no Instagram, com uma oferta especial. Você pode combinar um tutorial num dia que tem uma oficina numa loja, montar um dia de tutoriais. E por aí vai, você sempre fazer um conteúdo que possa te gerar uma venda ou que pode te gerar uma possibilidade de venda. E, finalmente, o último que eu vou tratar aqui, o tempo está encerrando, mas o que eu vou mostrar aqui é uma metodologia de criação de funil. O que é funil, Léo? Funil é entender que existe uma jornada de compra, né? E essa jornada de compra existem momentos. O momento do conhecimento, que é o chamado topo do funil, né? Em que as pessoas estão começando a conhecer a minha marca, ela não me segue ainda, não recebeu, não foi da minha loja, não conhece nada sobre a minha marca. Essa é a fase do conhecimento. Meio de funil, e aí pensando no funil descendo aqui, em consideração, é onde a pessoa começa a pensar, mesmo que seja um biquíni, mesmo que seja uma cueca, mesmo que seja uma roupa que custe R$50, ela está se considerando comprar na sua marca, na sua loja. E a conversão, ou seja, aquele conteúdo que vai te dar um empurrão final para fazer a venda, tanto no digital quanto no presencial. Toda a parte de conversão são conteúdos que a gente precisa criar para cada uma dessas 3 fases. Isso é muito comum quando a gente olha para a indústria de automobilístico, né? Em que ele, na fase de conhecimento, está lançando um novo carro, ele começa mostrando o carro bonitão e tudo mais. Na fase de consideração, ele começa a mostrar partes específicas na comunicação dele sobre segurança, sobre tecnologia, sobre conectividade. E na parte de conversão é na hora que ela vai começar a vender. Antes, eu não preciso estar vendendo. Antes, eu preciso mostrar meu produto. Eu preciso fazer a pessoa se conectar, se emocionar com o meu produto. Mas eu posso criar um conteúdo depois que essas pessoas começaram a descer no meu funil, um conteúdo de venda. No carro é muito simples? É muito simples, mas em moda é muito simples também. Olha aqui a Leves do Brasil. Ela cria um conteúdo para mostrar, na fase de conhecimento, a coleção dela, e tem esse casaco. A própria Leves, na sequência, começa a mostrar um conteúdo da mesma jaqueta, só que o que mais você pode fazer? Você pode montar o seu look, você pode fazer uma adaptação aqui para você, caramba, então não é só uma jaqueta, é uma jaqueta que tem uma flexibilidade, que tem uma versatilidade para mim, talvez seja a jaqueta que eu estava procurando. E na parte da conversão é a hora que ela vai começar a falar de preço, vai começar a falar de forma de pagamento, vai começar a falar de vantagens para te dar aquele empurrão final na hora da venda. Então, a ideia aqui que eu passei muito rapidamente e estou super à disposição é a gente pensar que existem formas e metodologias e fórmulas para criar conteúdo, ao invés de eu tenho que tirar esse conteúdo da frente para eu começar a trabalhar. Não. O conteúdo você tem que planejar ele, você tem que trazer pensado, né, com um trabalho pensado, estratégico na hora de produzir esse conteúdo. Né? Recapitulando, eu mostrei um pouco do cenário, mostrei um pouco desse algoritmo, que essa produção de conteúdo precisa se adequar, como as pessoas consomem no Instagram ou qualquer que seja a plataforma, acompanhar a performance dos resultados de conteúdo por editoria, porque aí você consegue separar o que funciona e o que não funciona,
outras metodologias como o 3H ou a metodologia do funil para trazer mais resultados aí para vocês. Eu vou abrir aqui para perguntas, me adiantei em 5 minutos aí, atrasei 5 minutos do que a gente havia combinado, mas eu estou aqui 100% à disposição. Cris, Roberto, Gilson, fiquem à vontade aqui para começar aí a chamar todo mundo. Léo, eu estou aqui no escuro, né? Mas a internet pelo menos está funcionando. Me perdoem por essa falta de acabamento aí na minha participação. Mas o que me chama a atenção, até porque eu também sou um ingressante recente, né, nesse mundo do marketing digital, por falta de opção, né? Porque com a pandemia isso ficou assim, ou resolve dessa forma ou desaparece do mercado, né? Então eu tenho procurado me aprender. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que óbvio que tem uma complexidade muito grande, né, para estruturar a atuação, para lidar com as ferramentas, né, para produzir conteúdo nos formatos adequados, para dosar, né, fazer essa dosagem de conteúdo, porque como você mostrou com números aqui, não adianta você ficar mostrando roupa o tempo todo, porque você está navegando no oceano vermelho, como a gente chama, né, competindo com um monte de gente. Porque, na verdade, fotografar roupa e publicar é muito mais simples, né, do que você contar histórias, do que você gerar conteúdo. Então, a maior parte das pessoas que acham que não tem tempo para fazer de outro jeito acaba seguindo esse caminho. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, por mais que possa ser novo para a gente, né, a gente precisa aprender, a gente precisa mergulhar, né, precisa estudar, né, de alguma forma, por algum método, né? No webinar anterior eu fiz essa pergunta para o Juliane. Juliane, porra, você conhece coisa pra caramba, como é que você faz para estudar? Né? E claramente ele é um cara encharcado de referência. E aí, mesmo que nesse processo de estudar a gente não venha se tornar um especialista na história, a gente tem que reunir, nós aqui empresários, né? Nós empreendedores, né? Porque, né, a gente é empreendedor de uma maneira ou de outra. A gente tem que conhecer suficientemente, nem que seja para lidar com a equipe, nem que seja para pedir melhor, nem que seja para criticar com mais consciência o plano que é apresentado e o resultado que ele gera, né? Então, porque eu tenho muito que aprender. Cada vez que eu assisto uma palestra sua, eu aprendo um pouco mais. Cada vez que a gente trabalha junto, eu aprendo um pouco mais, né? Porque o Léo também contribui muito diretamente com o Instituto Rio Moda, então eu aprendo, né, na prática. Mas eu queria aqui só dar uma voz, assim, fazer uma fala de estímulo, né, de incentivo para todo mundo que está nos ouvindo, para quem isso ainda é muito novidade, porque dá para aprender, né? Assim, é possível aprender, tem que cair dentro, estudar, insistir, assistir de novo esse webinário, né, amanhã, e mais uma vez, porque vai acabar conseguindo, né? Léo, vou fazer uma pergunta, me permite. Com essa curiosidade, com essa declaração de guerra de Zuckerberg ao TikTok, você postaria suas fichas no Reels ou no TikTok para fazer conteúdo aí de vídeos curtos? Gilson, a sua pergunta é uma pergunta de distribuição. É uma pergunta, mais do que o conteúdo, é sobre a distribuição do seu conteúdo, né? São plataformas de distribuição de conteúdo. Se o seu público está no TikTok, é lá que você tem que publicar. Se o seu público está no Instagram, é lá que você tem que publicar. Ela é simples, assim, eu posso dizer dessa forma, mas como é que eu vou saber se meu público está no TikTok ou não? Como que eu construo uma base de pessoas? E aí tem um outro webinar que a gente pode fazer sobre conectar, e gastar R$ 10 no mês ou R$ 100 no mês para me conectar com essas pessoas. E o TikTok vai fazer isso daqui a pouco, né? E já está fazendo, está abrindo plataformas de mídia, de impulsionamento, mas tem que ver onde está o seu público. O que o Instagram, Facebook tem uma plataforma para te ajudar você
produtor de conteúdo a saber mais sobre o seu público. O TikTok não tem esses 10 anos que o Facebook e o Instagram têm no Brasil, né? Então, o TikTok chega com uma dificuldade que as pessoas não têm, para os criadores de conteúdo, não tem muita informação ainda para isso. Eu não tenho uma resposta para você precisa, mas é tão simples quanto onde eu vou colocar o outdoor da minha marca. Eu vou botar na BR ou eu vou botar naquela esquina estranha em que pouca pessoa, que não está perto da minha loja. É a distribuição desse conteúdo para que o seu público possa assistir. E essa questão é uma questão antiga, né, Léo? Onde colocar o outdoor é uma questão antiga, não é de hoje, né? Que a gente tem que se preocupar com isso. E é a mesma. É a mesma. Ô, Léo, na hora de decidir, eu ouvi uma palestra no ano passado sobre o Pinterest. O que você acha sobre o Pinterest? Olha, o Pinterest ele tem um papel fundamental, especialmente no mercado de moda. Ele é uma plataforma de referência e de inspiração, mas não é uma plataforma para quem for... não é uma plataforma para eu me apresentar e distribuir o meu conteúdo para inspirar. Eu posso usar ela como inspiração para eu produzir melhores coleções, mas pensar que uma produção de conteúdo ali vai inspirar outras pessoas com um objetivo comercial, acho que é uma volta longa. E aí todo mundo aqui trabalha com bolsos finitos, né? Então, o orçamento é finito para todo mundo, então produzir conteúdo para o Pinterest pode ocupar um tempo que você poderia estar usando melhor nas plataformas populares. Certo. Tem uma pergunta da Carol Ventura aqui, e eu queria assim, pedir que a gente respondesse essa para encerrar na sequência, para não passar muito tempo. Carol Ventura, alguma dica para pesquisa de público para marcas que ainda estão começando e não têm dados? Aqui a gente ganha um bônus, Carol. No material que vocês vão receber, tem uma série de... A gente fez um curso com o Roberto no Rio Moda também, para os colegas de onde era o Roberto? Do Paraná e do Espírito Santo. Foi Espírito Santo e Paraná. E ali tinha uma parte desse curso que era de ferramentas e truques, né? Existem plataformas que te passam dados sobre o mercado brasileiro. E aí era muito interessante que o Sebrae é maravilhoso porque vai no Brasilzão todo, né? Então, a gente olhava lá no interior do Paraná, cidades que você nunca imaginaria, né? Do Santo também, e certamente aqui do Pernambuco também. Então, tem ferramentas ali oficiais do Facebook, que é uma empresa que tem Facebook, Instagram e WhatsApp, que 95% das pessoas que usam a internet se conectam com algum desses aplicativos, então é universal, e tem ferramentas ali dentro que você pode saber onde está seu público. Porque se ele pega 95% das pessoas da internet brasileira, certamente o seu público está ali. Então, você pode... Não sei a cidade da Carol, mas vamos supor que seja Paulista, como um exemplo. Eu sei que é região metropolitana, mas perdoe o carioca aqui, tá? Mas pega de Paulista. Você sabe quantas pessoas tem ali, você sabe, inclusive, quais são as páginas mais bacanas, tem ferramentas ali que estão disponíveis para olhar. Então, no material vai estar lá como um backup, né, de ferramentas que não está aqui no conteúdo de hoje. Ô, Carol é do Rio. Ó. Eu sou do Rio, mas estou aqui em São Paulo. Um frio danado, olha só. Muito bom, muito bom. Bom, Cris, Gilson, se vocês tiverem mais algum comentário e tal, vamos usar esse tempinho que nos resta para a gente encerrar e se preparar para o último webinário, que vai ser na próxima terça-feira.
né? Encerrar aí. Encerrar não, a gente nunca encerra, né? A gente sempre está aí planejando para o futuro. O que eu fiquei muito feliz, sabe, Léo, porque tu desconstruiu algumas coisas. Aliás, de terça-feira que a gente vem desconstruindo algumas coisas que colocam como certas e às vezes não são. Eu quero dizer a vocês cada vez mais, porque muita gente vai para a mídia digital, lança e fica fazendo sem planejamento, não. Então, o quanto é importante planejar, o quanto é importante você avaliar depois se aquilo que você, como você diz, o bolso é curto, então o que você pode fazer para poder realmente ter eficiência, eficácia e efetividade naquilo que você faz. Então, isso é muito importante, principalmente para esse pessoal que está começando. Eu vejo o quanto eles ficam enlouquecidos e está mudando o conteúdo, ou seja, né, e tá, hoje eu tenho que fazer isso, e às vezes não faz realmente com a qualidade e com o cuidado que deve fazer, né? E perde muito. Eu gostei bastante e espero que o pessoal aí tem muita gente aí que a Lúcia mesmo está amando, desde o outro que ela conseguiu entrar aí nos webinars, estava com dificuldade, uma pessoa que desfilou aí com o Ronaldo Fraga, mas que tem que aproveitar muito e fazer de uma forma muito melhor os seus conteúdos aí no seu... É muito legal. Eu não mandei esse daí para você, não, mas ela tem se superado. Então, pessoal, aproveite essas dicas. Esse bônus aí é interessantíssimo, é o fazer mesmo, é o agir, né? Não é só a teoria, é o fazer e realizar. E vá atrás para que vocês possam realmente conseguir o melhor. Passa aí para meu parceiro Gilson. Antes de falar, Gilson, na apresentação que vocês receber, vocês podem se conectar comigo e se precisar de dúvida, qualquer coisa, a gente ajuda. Obrigado pela disponibilidade, Léo. Isso que o Cris falou é relevante, porque assim, as pessoas às vezes têm essa falsa impressão que o meio digital ele não requer todo aquele arcabouço que o meio físico requer, né? De planejamento, exatamente, de estruturação, como o marketing presencial e o marketing digital. O arcabouço de preparação, de estruturação é o mesmo. Você tem que conhecer, como o Léo falou, conhecer os clientes, a estrutura, a estratégia de atuação é a mesma coisa, só que você vai estar em outro ambiente. Então, esse cuidado, né, essa velocidade que o digital impõe, às vezes, nos leva a cometer esse engano da velocidade e aí subjugar essas outras etapas tão importantes. Então, essa fala de Cris aí, eu queria só reforçá-la, porque eu acho que esse é o caminho. Né? A necessidade de planejar, de estruturar é a mesma, quer seja no meio físico ou digital. Queria deixar esse recado e agradecer, Léo, pela oportunidade aí de troca de conhecimento. Muito obrigado. Bom. Só um comentário rápido, Gilson. O planejamento é igualmente importante, o conhecimento das técnicas é igualmente importante, mas o digital oferece um retorno objetivo muito mais claro, né? As métricas, né? Os resultados, você mede resultado de maneira muito mais clara, né? Muito mais preto no branco ali. Então, isso deve servir de estímulo, né? Para a gente investir bonito no planejamento, mas não gastar a energia toda planejando e guardar uma parte dela para analisar o resultado objetivo que o marketing digital traz para a gente. E com isso melhorar, né? Com isso aprimorar e planejar melhor dali para frente. Né? Sim, não tenha dúvida, Roberto. Hoje, o mote é você trabalhar sempre na pegada do MVP. Não tem mais o planejar perfeito que se fazia, digamos assim, na década na época de Deming que eu trouxe aí. Não é mais essa vibe, mas só para te alertar esse ponto, né? Que a gente precisa investir um pouco também de esforço nesse pensar, né? Pensando, trazendo para a questão do PDCA, né? De estar sempre planejando, verificando, checando, ajustando, monitorando, voltando e sempre continuar. É muito importante. Só essa dica que eu queria trazer para o pessoal. Mas show de bola. É por aí mesmo. Legal, gente. Então, acho que é isso, né? Vamos nos despedir por aqui, né? Bom finalzinho de noite aí. Amanhã tem uma sexta-feira maravilhosa pela frente, né? E a gente se vê de novo na semana que vem. Tá bom? Se vocês querem ir para Fortaleza, eu estou indo para Fortaleza, viu? Aí sim, hein? Pessoal, boa noite a todos, hein? Tchau, Léo. Obrigado. Tchau, Roberto. Obrigado a todos. Um abração. Bota o candeeiro, viu, Roberto? Da próxima vez, você pega o candeeiro. Tá bom. Tchau, gente. Beijo.